O programa Relatos da Pandemia vem entrevistando as mais importantes personalidades da ciência quando o assunto é Covid-19. Hoje teremos mais uma entrevista com a infectologista e professora Raquel Stuck, uma das personalidades reluzentes da ciência da infectologia respeitada no Brasil e no exterior. No momento em que o Brasil chega a mais de 200 mil mortes e 7 milhões de infectados, vamos esclarecer nossas dúvidas com a doutora Raquel Stuck sobre as vacinas. Vamos ver a entrevista. Muito bem, está conosco via Skype uma das mais reluzentes personalidades da medicina no Brasil, de reconhecimento internacional, a professora e doutora Raquel Stuck, que desde o início da pandemia da Covid-19 tem sido uma voz importante, representada pelos principais veículos de imprensa, principais telejornais, Globo News e outras emissoras, para falar da pandemia. E nos honra, mais uma vez, em nos conceder uma entrevista, nós sabemos do quanto a sua agenda é apertada. Doutora Raquel Stuck, com os agradecimentos, eu inicio perguntando à senhora, enfim, a vacina, o pedido emergencial da vacina da Coronavac, a vacina Coronavac, fabricada pela empresa farmacêutica Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan, e também a vacina da Oxford AstraZeneca Fiocruz, aguardando agora o registro dessas vacinas para uso emergencial pela Anvisa. Como é que a senhora viu essa notícia, doutora? Olá, Daura, é um prazer estar aqui conversando com você novamente. Bom, as notícias de ontem, né, foram de grande alegria, eu acho que para todos nós, né? Não existe outra maneira de controlar a pandemia que não seja através da vacinação. E teremos, com certeza, 2 vacinas, talvez mais, mas com certeza 2 vacinas aqui no Brasil e que serão produzidas em curto intervalo de tempo também aqui. Então, eu acho que todos os brasileiros devem comemorar muito o dia de ontem e aguardamos agora os 10 dias de prazo da Anvisa para que logo depois possamos iniciar já a vacinação. Agora, doutora, desde o início, falava-se na famosa imunidade comunitária, imunidade de rebanho, enfim. E agora, com o advento com a possibilidade mais real da vacina, já em fase, então, agora de registro emergencial, as 2, a senhora acha que, do ponto de vista de tempo, se houver uma adesão, se houver uma boa logística, uma boa distribuição, uma boa, como eu disse, adesão da vacina pela população, a senhora acha que o Brasil entre numa espiral descendente de casos quando? Olha, a espiral descendente, na verdade, o que a gente espera é uma redução principalmente das internações e de óbito, né? Que nós ainda... As vacinas que nós disporemos, elas são muito eficazes, né, para casos graves e para óbito, mas elas vão manter ainda os casos leves, né? Então, a Covid passará, depois da vacinação, a ser uma gripezinha, que ainda não é, né? Então, nós ainda teremos casos. Quando se dará? Então, o número de casos talvez demore um tempo maior para que reduza, mas o número de casos graves e de óbito, eu imagino que aí no final de uns 6 meses, 4 a 6 meses, a gente já deve ter, no estado de São Paulo antes, né? Talvez em 2, 3 meses, já uma redução em 2 meses, e no Brasil como um todo, aí vai depender de qual vai ser a capacidade, né, de vacinação do país como um todo. Nós sabemos vacinar, o país sabe vacinar, temos capacidade para isso, mas nós ainda temos algumas incertezas até em relação às datas, né? Então, acho que depois de 2 a 3 meses de iniciar a vacinação,
devemos ter uma redução de casos e óbitos. Doutora, agora as casos não, desculpa, uma redução de internação e óbito. Internação, as questões mais graves. Sim. Ontem o doutor Dimas Covas, presidente do Instituto Butantan, comemorou aí a eficácia, né, de 78% e 100% para casos graves e para óbitos até, né, hospitalizações, melhor dizendo. A senhora esperava esse percentual? A senhora esperava mais? A senhora acha que é um bom percentual da Coronavac, 78%? Eu acho que é. Nós estamos com uma doença nova, né, e eu acho que esse 78%, mantendo ali, assim, na verdade, o número final mesmo a gente ainda não sabe, né, Dauro? Porque a análise ficou um pouco separada do que é a eficácia mesmo da vacina global, né? Porque ontem eles dividiram estes dois grupos. Então, talvez seja até um pouco menor que 78%. Eu não sei se a Anvisa vai adiantar isso, ou se o próprio Butantan vai adiantar esse dado agora para nós, para todos nós, agora no decorrer dos próximos dias. Mas, no início, então eu acho que a eficácia global talvez seja até um pouco menor, mas eu acho que nós temos muito que comemorar só pelo fato de que não, da cobertura da eficácia grande para os casos graves. Agora, há algumas perguntas, doutora, que as pessoas fazem. Aquelas pessoas que já tiveram Covid-19, que têm os antígenos, os anticorpos, perdão, IgG, em níveis altos, ou, enfim, que já tiveram a doença, devem ser vacinadas novamente? Devem ser vacinadas? Sim, assim que elas forem contempladas com a vacinação, elas devem ser vacinadas. Uma orientação que surge é que aguarde, se for possível, 3 meses depois do diagnóstico da Covid para ser vacinado. Mas todos devem ser vacinados. A senhora acha que nós nos livraremos da questão do uso da máscara, desse distanciamento social, do chamado novo normal? Ainda leva um tempo, né? Nós ainda conviveremos com as nossas máscaras até o final do ano, talvez começo do ano que vem. E isso significa conviver com máscara, significa que nós conviveremos sem aglomeração, mantendo o distanciamento social e com higienização das mãos. Doutora Raquel, agora as pessoas também perguntam a respeito da segurança dessas vacinas. Por exemplo, da vacina da Coronavac, houve uma campanha muito odiosa, de uma politização muito complicada dessa questão de vacinas e tudo mais. A Anvisa tem uma responsabilidade grande e tem capacidade para dizer, se ela disser está liberado para uso emergencial e é segura, é segura. Completamente de acordo. Se a Anvisa disser que ela está liberada, né, para uso emergencial, e no uso emergencial a análise que é feita é basicamente de eficácia e segurança, se a Anvisa disser é segura, ela é segura. A senhora, logicamente, está acompanhando também essas questões dessa nova variante, ou dessa nova cepa, como eles dizem, né? A cepa da África agora, a cepa de Londres, enfim. A comunidade científica acredita que as vacinas atuais, a comunidade científica já tem um consenso se elas irão barrar também essa nova cepa? Essas novas cepas, sim, né? Essas vacinas ainda são eficazes para essas novas cepas, mas nós sabemos que é possível que surjam outras mutações e que daí seja necessário uma adaptação, né, das vacinas para para eventualmente novas mutações que interfiram na eficácia da vacina. E neste sentido, as vacinas cuja a tecnologia é feita com RNA mensageiro, elas são mais vantajosas, porque elas não dependem do cultivo do vírus e você consegue rapidamente mudar o RNA mensageiro e ter uma produção grande também dessas vacinas, né? Mas vamos torcer para que a gente possa vacinar a maior parte da nossa população antes que apareça essa nova variante aí. Doutora, ainda sobre essa nova variante, também não foi comprovado que ela cause
gravidade maior do que a gravidade do coronavírus, digamos, comum, né? Isso, felizmente não. Quer dizer, a gente sabe que a Covid é uma doença que pode afetar todos os órgãos, né? O respiratório é mais frequente, mas pode ser responsável por infarto, por derrame, por o rim parar de funcionar, enfim. Mas ela poderia, eventualmente, uma variante podia abreviar o tempo, que a gente sabe que os casos mais graves normalmente acontecem no final da primeira semana, essa evolução mais grave. Segundo, terceiro dia, vamos supor, né? Mas não, felizmente essa variante, ela tem uma capacidade maior de transmissão, o que em parte explica a explosão do número de casos, né, que aconteceu no mundo todo, mas felizmente isso não se acompanha de uma maior gravidade de doença. Por que foi acompanhado, então, as pessoas às vezes perguntam por uma maior necessidade de internação? Porque proporcionalmente, se eu aumento muito o número de casos, proporcionalmente eu vou aumentar também o número de casos graves, né? Agora, a senhora está envolvida no tratamento, né, dessa doença, salvando vidas, dedicando aí toda a sua expertise, a sua inteligência, e a gente tem visto os médicos muito exaustos, né? Eu tenho visto depoimentos de médicos que falam que chegam na UTI, às vezes, com o dia ainda clareando e saem, às vezes, altas horas da noite exaustos. Como é que está a vida da senhora depois do Covid? Olha, eu, por uma questão até, né, de idade, né, eu não fiz parte da linha de frente de atendimento da Covid, né, mas vários dos meus colegas, sim, né, porque você tem 10 meses, né, aí de trabalho quase sem possibilidade de períodos de descanso, e todos os profissionais da saúde estão aí na linha de frente, eles estão numa situação de saúde física e mental que a gente deve olhar com muito cuidado. Bom, eu quero agradecer a senhora por ter nos atendido, falar conosco. A senhora é sempre muito gentil conosco aqui de Além Paraíba, Rádio Cultura e TV Além Paraíba. Quero dizer à senhora que eu tenho pela senhora uma enorme admiração e respeito, e fiquei muito feliz com a vacina, porque foi um momento da ciência também do Brasil, dos cientistas brasileiros, e queria que a senhora concluísse deixando aí uma mensagem que a senhora acha relevante para as pessoas nessa nova fase que nós estamos entrando agora, que é uma fase de possível vacinação. Acho que são duas mensagens, se você me permite, inclusive. A primeira é, assim, complementando a sua fala agora, que eu acho que termos essas duas vacinas, elas também refletem, e elas só temos duas vacinas, porque nós temos 2 institutos, né, de pesquisa com cientistas brasileiros extremamente dedicados e 2 centros de pesquisa públicos, né? Então eu acho que isso deve, assim, ser dito aos 4 ventos, porque nós vemos que cada vez mais se manter como pesquisador no país, né, é uma situação que está cada vez mais difícil, porque da ciência, dos serviços, né, que pesquisam aqui no Brasil. Então, particularmente, né, da ciência brasileira, que todos nós temos que estar alertas e temos que continuar responsáveis, porque a vacina, né, até que nós tenhamos 70% da população vacinada, isso vai demorar, nós teremos ainda os casos leves e, portanto, nós teremos ainda, né, formas vai ser mantida a transmissão do vírus. Então, mesmo que vacinados, né, as pessoas devem manter o uso de máscara corretamente, sempre devem manter o distanciamento social, não é ainda para estar fazendo aglomeração durante este ano, e a higienização frequente das mãos. Daí sim, nós podemos, né, planejar talvez no final de 2021 ou do começo de 2022, de uma maneira mais próximas, de fato, um dos outros. Muitíssimo obrigado, fique com Deus. Não digo, digo a senhora até breve, porque sempre que a gente tem uma novidade, a gente procura pela senhora para nos esclarecer, tá bom, doutora? Claro, claro. Será um prazer. Um abraço. Outro, tchau, tchau.